Você já se perguntou se existe algo mais fundamental do que as partículas? E se o universo, tudo o que vemos, sentimos, tocamos, não for feito exatamente de matéria sólida, mas de algo muito mais sutil? E se por trás de toda a realidade houver apenas vibração? Por que o universo é tão cheio de partículas diferentes? Por que a gravidade, essa força que mantém os planetas em órbita, é tão incrivelmente fraca em comparação com outras forças como o magnetismo? E o que acontece dentro de um buraco negro? O que está escondido naquele ponto onde o tempo e o espaço parecem colapsar? Essas são perguntas que desafiam a nossa compreensão. Mas existe uma teoria que ousa ir além. Ela tenta unificar tudo e talvez revelar que o universo inteiro é, na verdade, uma grande sinfonia de cordas invisíveis. Hoje, você vai entender o que é a teoria das cordas e por que ela pode ser a chave para decifrar o código oculto da realidade. Antes de desbravarmos esse universo invisível de vibrações, inscreva-se aqui no Universo Favorável, onde revelamos os grandes mistérios da ciência com linguagem clara e acessível. Não esqueça de ativar o sininho para não perder as próximas teorias e deixe o like agora. Vamos atingir a meta de 100 likes nesse vídeo, porque o que vem a seguir pode transformar a forma como você enxerga a realidade. Durante muito tempo, achávamos que a menor unidade da matéria era o átomo. Mas conforme a ciência avançou, vimos que havia algo menor: prótons, nêutrons, elétrons. Depois disso, descobrimos ainda mais: os quarks, partículas que formam os prótons e nêutrons. Mas então veio uma ideia ainda mais revolucionária. A teoria das cordas sugere que essas partículas não são pontinhos indivisíveis, mas sim pequenas cordas vibrando. Agora, imagine isso com um exemplo bem simples. Pegue um elástico de cabelo e dê uma esticada nele. Se você o vibrar com o dedo, ele vai produzir diferentes padrões dependendo da força e da forma que você mexe. Agora imagine que cada uma dessas vibrações cria uma partícula diferente. Se vibrar de um jeito, surge um elétron. De outro jeito, um fóton. E de um jeito ainda mais sutil, talvez o tão procurado graviton, a partícula que carregaria a gravidade. Essas cordas são tão pequenas que nem mesmo os microscópios mais potentes poderiam vê-las. Estamos falando de escalas menores que os próprios átomos, mas talvez você esteja se perguntando: o quão pequenas são essas cordas? Segundo a teoria das cordas, elas vibram em uma escala conhecida como comprimento de Planck, e isso significa um tamanho de aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros, ou seja, um número com 35 zeros depois da vírgula. É como tentar ver uma corda com 1000 vezes menos espessura que um núcleo atômico. Mas o mais fascinante é que toda a complexidade do universo, todas as partículas e todas as forças, poderiam surgir apenas de padrões diferentes de vibração dessas cordas, assim como um violino pode tocar músicas completamente diferentes com o mesmo conjunto de cordas. O universo com um único tipo de corda fundamental poderia gerar tudo o que existe. Mas tem um detalhe que faz a teoria das cordas parecer saída de um filme de ficção científica. Para que os cálculos funcionem, o universo precisa ter mais dimensões do que conseguimos perceber. Você já ouviu falar nas 3 dimensões do espaço: altura, largura e profundidade, e a 4ª dimensão, o tempo. Mas a teoria das cordas diz que o universo tem 10 ou até 11 dimensões. E onde estão essas outras dimensões? Imagine um fio de cabelo visto de longe. De longe, ele parece uma linha reta, mas, se você olhar bem de perto, vai perceber que ele tem espessura, volume e até uma superfície irregular. As dimensões extras seriam assim: enroladas, compactadas, tão pequenas que não conseguimos detectar. É como se o espaço ao seu redor escondesse pequenos mundos dobrados em si mesmos, escondidos em cada ponto do universo. Cada uma dessas dimensões influencia a forma como as cordas vibram, e por isso elas influenciam diretamente o tipo de partícula que aparece no nosso mundo.
Se uma dimensão fosse um pouco diferente, talvez os átomos como conhecemos não existissem, ou a luz viajasse de maneira totalmente distinta. Se você chegou até aqui, é porque sente que existe algo muito maior esperando para ser descoberto. Então, já deixa o like se ainda não deixou, comenta "Tudo Vibra" aqui embaixo e compartilha este vídeo com quem também busca entender os segredos do universo. Desde Albert Einstein, a ciência tem buscado uma teoria de tudo. Einstein conseguiu explicar a gravidade de forma brilhante com sua teoria da relatividade geral. E a mecânica quântica explicou com precisão o mundo dos átomos e partículas. Mas essas duas teorias não se encaixam bem. É como ter duas peças que descrevem partes do quebra-cabeça, mas que se recusam a se conectar quando tentamos juntar tudo. A teoria das cordas propõe uma ponte entre esses dois mundos. Ela transforma partículas em cordas, e a gravidade, que sempre foi o problema mais difícil, passa a ser apenas mais uma vibração. Agora imagine que o universo é como uma orquestra. A gravidade seria o som grave do contrabaixo, a força eletromagnética, as notas agudas do violino, e as forças nucleares, os sopros, metais, percussões. Tudo parece separado, mas na verdade vem do mesmo lugar, as cordas. Cada instrumento vibra em uma frequência, e a realidade é o som completo que surge dessa sinfonia cósmica. Mas a história não para por aí. Nos anos 90, físicos perceberam que existiam 5 versões diferentes da teoria das cordas. Cada uma parecia correta, mas eram incompatíveis entre si. Foi então que surgiu a teoria M. Uma ideia ainda mais ousada. Ela dizia que as cordas não eram apenas linhas, mas podiam ser superfícies, chamadas branas. Pense em uma folha de papel flutuando em um oceano. Agora imagine bilhões dessas folhas, umas próximas das outras, mas em diferentes realidades. A nossa galáxia, nossos planetas, nós mesmos, tudo pode estar preso a uma dessas folhas, e entre elas pode haver outros universos, outras realidades que jamais veremos. Talvez em um universo paralelo, a Terra seja coberta por oceanos inteiros. Ou em outro, as leis da física sejam tão diferentes que a luz ande a uma velocidade que mal conseguimos imaginar. E em outro, você nunca tenha nascido. É uma ideia tão perturbadora quanto fascinante. O multiverso pode ser real. E nosso universo, apenas uma entre bilhões de realidades vibrando em dimensões invisíveis. Se essa ideia de multiverso mexeu com sua mente, comenta agora. Tudo vibra. E se ainda não é inscrito, aproveita agora, porque está chegando a hora da resposta final. Lembra da pergunta do início? Será que o universo vibra dentro de uma realidade maior, feita de dimensões ocultas? A resposta que a teoria das cordas oferece é sim. As cordas vibram não só no nosso espaço tridimensional, mas também nessas dimensões extras. Essas vibrações criam tudo o que existe. Átomos, luz, gravidade, o tempo. Tudo emerge dessas frequências. Imagine que vivemos dentro de uma caixa de som, mas não conseguimos ver a caixa. A única coisa que percebemos é o som que ela emite. Talvez a nossa realidade seja esse som, e as verdadeiras causas estejam em um espaço maior, mais complexo, mais oculto. O universo pode ser uma melodia, e nós, ouvintes de uma sinfonia que mal conseguimos compreender. A teoria das cordas ainda é apenas isso, uma teoria. Falta comprovação experimental, mas sua elegância impressiona. Ela unifica forças que pareciam incompatíveis, mostra que tudo pode ter uma única origem, vibrações, e nos leva a pensar que o universo é mais profundo do que jamais imaginamos. Quem sabe, no futuro, um novo experimento, uma nova partícula ou um novo telescópio nos revele evidências concretas, ou talvez uma nova teoria venha complementar essa. Mas por agora, ela permanece como uma das hipóteses mais belas e ousadas já criadas pela mente humana.
Se essa jornada cósmica ressoou com você, curta o vídeo, compartilhe com quem vibra pelo desconhecido e se inscreva no universo favorável. Comenta aqui embaixo. Você acredita que o universo é uma sinfonia de vibrações ocultas? Sua resposta pode abrir debates, porque talvez, apenas talvez, a realidade seja apenas uma frequência entre infinitas.